Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A multiplicação dos pães. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galiléia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Assim como as flechas, quando atingem algo sólido, se desviam com grande ímpeto em todas as direções, mas quando atingem algo mole, são detidas e param aí, assim também, quando investimos impetuosamente contra homens insolentes, estes se enfurecem ainda mais, mas se fazemos concessões, facilmente abrandamos a sua insânia. Desse modo, Cristo mitigou a fúria nascida por causa dos seus discursos anteriores, retirando-se para Galiléia. Não se retirou, porém, ao mesmo lugar de onde tinha subido a Jerusalém. Com efeito, não foi a Caná na Galiléia, mas à outra margem do mar da Galiléia. Por isso diz o evangelista: Depois disso, passou Jesus para a outra margem do mar da Galiléia, ou de Tiberíades. Alcuíno. Esse mar recebe diversos nomes de acordo com os diversos lugares pelos quais se estende. No que agora interessa, é chamado Mar da Galiléia, por causa da província, e Mar de Tiberíades, por causa da cidade. Chama-se mar não porque suas águas sejam salgadas, mas, segundo o costume da língua hebraica, que dá indistintamente o nome de mar a toda a grande massa de águas. O Senhor atravessou muitas vezes esse mar para pregar a palavra entre os povos que habitavam ao seu redor. Teofilacto Diócrida. Passa de um lugar a outro a fim de pôr à prova a vontade do povo e tornar homens de cada cidade mais ávidos e solícitos na fé. Por isso segue. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos doentes. Alcuíno. A saber,
porque via que restituía a visão aos cegos e fazia outros milagres semelhantes. Deve-se ter em mente que a todos aqueles a que curava o corpo, também renovava a alma. São João Crisóstomo. Embora recebendo uma doutrina tão elevada, somente eram atraídos pelos milagres, porque suas almas eram muito grosseiras. Com efeito, os milagres, como diz São Paulo, não foram dados aos fiéis, mas aos infiéis. Eram, pois, mais sábios aqueles dos quais se diz que ficavam admirados da sua doutrina. Mas por que não diz, quando viam operar milagres? A razão disso é que este evangelista buscou dedicar a maior parte do seu livro aos discursos do Senhor. Segue. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Subiu ao monte por causa do milagre que iria operar e fez seus discípulos subirem consigo, acusando desse modo a multidão que não o seguia. Subiu também ao monte para nos ensinar a descansar do mundo e da agitação que há no mundo. Com efeito, a solidão é muito útil para a busca da sabedoria. Segue. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Observa como, em um ano inteiro, o evangelista não nos refere quanto aos milagres de Cristo, mais que a cura do paralítico e a do filho do funcionário real. Não buscou mencionar todos os milagres, mas escolheu entre todos alguns poucos e grandiosos. Mas por que o Senhor não subiu no dia da festa? Porque assim ia abolindo paulatinamente a lei, tomando ocasião da malícia dos judeus. Teofilacto Diócrida. Como os judeus o perseguissem, tomou ocasião para se retirar e dispensou-se da observância da lei. Indicava assim aos que observavam a lei que, com o advento da verdade, cessa toda figura, bem como que ele não estava sujeito às leis nem obrigado a observar as festas legais. Vê também que esta não era a festa de Cristo, mas a festa dos judeus. São Beda. Quem examina atentamente as palavras dos evangelistas, com facilidade descobre que se passou um período de 1 ano entre a decapitação de João Batista e a paixão do Senhor. Com efeito, como Mateus diz que o Senhor, quando ouviu a notícia da morte dos Batista, se retirou para um lugar deserto e ali deu de comer às multidões, e como João diz que estava próxima a Páscoa dos judeus, quando o Senhor deu de comer às multidões, fica demonstrado claramente que João Batista foi decapitado pouco antes da festa da Páscoa. Passado o período de 1 ano, Cristo sofreu a paixão durante a mesma festividade. Segue. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? O evangelista diz, levantando Jesus os olhos, para mostrar-nos que o Senhor não movia seu olhar de lá para cá, mas estava sentado com pudor e atenção junto aos seus discípulos. São João Crisóstomo. Não estava simplesmente sentado com seus discípulos, mas falava-lhes com ardor, convertendo-os para si. Depois, olhando ao longe, viu uma multidão que se aproximava. Por que o Senhor interroga Filipe? Interroga-o porque sabia que os seus discípulos ainda precisavam de mais doutrina. Era o caso de Filipe, que mais tarde disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Por isso, instruía o discípulo antes de operar o milagre, pois, se simplesmente operasse o milagre, a sua grandeza não seria reconhecida. Por essa razão, faz com que os discípulos primeiro reconheçam a sua carência, para que depois vejam com maior clareza a magnitude daquele milagre. Por isso segue. Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria, não porque ignorasse o que ele haveria de responder. Isso é dito à maneira humana. Com efeito, assim como quando é dito o que perscruta o coração dos homens, isso não importa em nenhuma ignorância, mas, ao invés disso, em um conhecimento maximamente certo. Do mesmo modo, quando diz que experimentava Filipe, não exprime senão que Cristo já o conhecia perfeitamente. Além disso, interrogando-o, o Senhor tornava-o em um homem mais provado, levando-o a um conhecimento mais certo do milagre que haveria de realizar. Assim, para que ninguém pensasse que essa maneira imperfeita de falar importasse em alguma diminuição do Senhor, o evangelista acrescenta:
porque sabia o que faria. Santo Agostinho. Há a tentação que leva ao pecado, mas esta não é a obra de Deus, porque Deus não tenta para o mal, conforme é dito na Epístola de Tiago. Há outra tentação que é para provar a fé, do qual diz Moisés: o Senhor vosso Deus vos põe à prova. E é neste sentido que se deve entender que Cristo interrogava Filipe para o experimentar. Alcuíno. O Senhor dirige a pergunta a Filipe não para tomar conhecimento de algo que ignorasse, mas para manifestar ao próprio discípulo a lerdeza da sua fé, que ele era incapaz de perceber sozinho. Teofilacto Diócrida. Ou para manifestar isso aos outros, mas não por desconhecer o coração do seu discípulo. Santo Agostinho. Se o Senhor, segundo o relato de João, vendo as multidões, perguntou a Filipe como poderiam lhes dar de comer a fim de o experimentar, alguém pode se perguntar: como então é verdade aquilo que é narrado pelos outros evangelistas, a saber, que os discípulos pediram primeiro ao Senhor que dispensasse as multidões, ao que ele respondeu segundo Mateus: não tem necessidade de ir, dá-lhes vós de comer. Deve-se entender que foi depois de dizer essas palavras que o Senhor viu a multidão e disse a Filipe o que é registrado por João, mas que os outros evangelistas omitem. São João Crisóstomo. Ou de outro modo, foram dois fatos distintos ocorridos em momentos distintos. Teofilacto Diócrida. O Senhor, experimentando a fé de Filipe, encontra-o ainda sujeito às paixões humanas, como é evidente pelo que se segue. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Alcuíno. Nisso revela a lerdeza do seu espírito. Se conhecesse adequadamente o Criador, não duvidaria da abundância do seu poder. Santo Agostinho. O que Filipe responde aqui é o mesmo que, segundo Marcos, é respondido pelos discípulos, dando a entender que Filipe respondeu isso em nome de todos, embora use o plural em vez de singular, como é muito comum. Teofilacto Diócrida. André achava-se em uma disposição semelhante à de Filipe, embora formasse uma ideia mais elevada a respeito do Senhor. Segue com efeito. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. São João Crisóstomo. Penso, de fato, que André não disse isso sem motivo, mas porque conhecia o milagre de Elias que alimentara 100 homens com 20 pães de cevada. O apóstolo, portanto, elevou seu espírito para formar uma ideia mais elevada, mas não pôde chegar ao topo, como é manifesto pelo que segue. Mas que é isso para tantas pessoas? Acreditava, pois, que, com pouco, o Senhor apenas podia fazer milagres pequenos, e com muito podia fazer milagres grandes. Mas nisso se enganava. Para o Senhor, era igualmente fácil alimentar as multidões com muito ou com pouco, pois não precisava da matéria. No entanto, para não parecer que as criaturas não estavam sujeitas ao poder de sua sabedoria, usava-os como matéria em seus milagres. Teofilacto Diócrida. Sejam confundidos os maniqueus, que dizem que o pão e tudo o que é semelhante foi criado por um Deus mau, porque o Filho do bom Deus, Jesus Cristo, multiplicou os pães. Se as criaturas fossem mais, o bom nunca as teria multiplicado. São João Crisóstomo. Compreendamos aqui, nós, que somos dados aos prazeres, o que comiam aqueles homens grandes e admiráveis. Quão pouco lhes era servido e quão rude era a sua mesa. Antes que o pão surgisse, o Senhor mandou-lhes sentar, para saberes que as coisas que não existem lhe estão submissas, assim como as coisas que existem, conforme diz Paulo, o qual chama à existência o que não existe. Prossegue, disse Jesus, fazei que se acomodem. Alcuíno. Considerando-se o sentido literal, reclinar significa deitar-se para comer, segundo o costume dos antigos. Por isso segue: havia muita grama naquele lugar. Teofilacto Diócrida. Isto é, erva verde, pois era o tempo da Páscoa, a qual se celebrava no primeiro mês da primavera. Prossegue:
Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. O evangelista conta somente os homens, de acordo com o costume da lei. Também Moisés contou o povo pelos que tinham cumprido 20 anos, sem fazer nenhuma menção às mulheres. Desse modo, indicava que tudo que é jovem e viril é digno e honorável diante de Deus. Prossegue. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. São João Crisóstomo. Por que não ora antes de curar o paralítico, nem antes de ressuscitar os mortos, nem antes de acalmar a tempestade, mas aqui ora e dá graças? Faz isso para ensinar que devemos dar graças a Deus antes de iniciarmos as refeições. Mas também por outra razão. O Senhor ora nas obras menores para aprenderes que Ele não ora por necessidade. Porque se orasse por necessidade, faria isso com muito mais razão nas obras maiores. Como, porém, fazia todas essas coisas por sua própria autoridade, dá a entender que ora aqui para se acomodar ao nosso modo de ser. Além disso, como havia uma multidão presente, era preciso mostrar-lhe que ele viera por vontade de Deus. Por isso, não orava quando fazia alguns milagres em segredo, mas orava na presença de muitos, para não pensarem que ele era rival de Deus. Santo Hilário de Poitiers. Oferecem-se 5 pães à multidão, os quais são partidos. Passavam para as mãos que os partiam, como que rebentos dos pedaços, sem que diminuísse o pão que era partido. E, no entanto, os pedaços enchiam as mãos que os partiam. Nem a visão, nem nenhum sentido podia acompanhar aquela operação. Nem existir o que não existia. Vê-se o que não se compreende, e resta somente crer que Deus pode todas as coisas. Santo Agostinho. Assim como o Senhor multiplica as plantações a partir de poucas sementes, também multiplicou em suas mãos aqueles 5 pães. Com efeito, nas mãos de Cristo estava o poder. Multiplicou, pois, os 5 pães que eram como que sementes, as quais não foram lançadas na terra, mas multiplicadas por aquele que fez a terra. São João Crisóstomo. Vê aí como é grande a diferença entre o servo e o Senhor. Os profetas, que recebiam uma medida da graça, operavam milagres segundo essa medida. Cristo, porém, que operava com poder absoluto, fazia todas as coisas com grande abundância. Por isso segue. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos, recolhei aos pedaços que sobraram para que nada se perca. De fato, essa exibição de poder não era sem propósito, mas servia para que ninguém pensasse ter sofrido uma ilusão, razão pela qual também operou um milagre a partir de matéria preexistente. E por que não deu às multidões os pedaços que tinham sobrado para que os levassem, mas, em vez disso, as deu aos discípulos? Porque queria instruir sobretudo os que haveriam de ser os mestres de toda a terra. Quanto a mim, não me admiro apenas da grande quantidade de pães que foi produzida, mas também da exatidão dos pedaços que sobejaram. Não fez sobejarem nem mais nem menos, mas tantos quantos queria, a saber, 12 cestos, segundo o número dos apóstolos. Teofilacto Diócrido. Aprendemos com este milagre a não sermos pusilânimes quando acossados pela pobreza. São Beda. Mas as multidões, ao verem o milagre que o Senhor fizera, admiraram-se, porque ainda não tinham compreendido que ele era Deus. Por isso, o evangelista acrescenta: vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Alcuíno. Ainda não tendo atingido a plenitude da fé, tratavam o Senhor como profeta, porque ainda não tinham aprendido a tratá-lo como Deus. Contudo, já tinham progredido muito em virtude daquele milagre. Chamavam-no profeta, distinguindo-o dos demais, pois sabiam que, de tempos em tempos, profetas operavam milagres no seio daquele povo. Nem erram ao chamá-lo profeta, pois o próprio Senhor chama-se assim a si mesmo quando diz: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Santo Agostinho. Cristo é profeta e Senhor dos profetas,
assim como é anjo, isto é, mensageiro, e senhor dos anjos. Anunciando o que estava presente, era anjo, predizendo o futuro, era profeta, sendo ele o Verbo que se fez carne, era senhor dos anjos e dos profetas, pois ninguém é profeta sem a palavra de Deus. São João Crisóstomo. Ao dizerem que vem ao mundo, dão a conhecer que esperavam um profeta extraordinário. Por isso, quando dizem este é verdadeiramente o profeta, põem o artigo definido para mostrar que ele se distinguia dos demais profetas. Santo Agostinho. Deve-se considerar o que é dito aqui. Com efeito, como Deus não tem uma substância visível aos olhos, e como os milagres pelos quais rege o mundo inteiro e administra toda a criação são desprezados por causa de sua constância, Deus reservou para si alguns milagres que faz em momentos oportunos, fora do curso e da ordem regular da natureza, para causarem admiração, não por serem maiores, mas por serem menos frequentes que aqueles que são desprezados todos os dias. Com efeito, é um milagre maior governar o mundo inteiro que saciar 5.000 homens com 5 pães. No entanto, ninguém se admira daquele milagre, mas deste os homens se admiram, não por ser maior, mas por ser mais raro. Não é suficiente, porém, considerar apenas o caráter extraordinário dos milagres de Cristo. O Senhor que está no monte é o Verbo de Deus que está nas alturas. Não se apresenta aqui em um estado de humilhação, nem se devem passar por alto essas coisas com leviandade. Alcuino. Em sentido místico, o mar significa este mundo agitado. Ora, tão logo Cristo adentrou o mar da nossa mortalidade pelo nascimento, subjugou-o pela morte e atravessou-o pela ressurreição. Foi seguido por uma multidão dos fiéis, reunidos de ambos os povos, crendo nele e lhe imitando o exemplo. São Beda. O Senhor subiu ao monte quando ascendeu ao céu, que é simbolizado pelo monte. Alcuino. Que deixe as multidões embaixo e suba a lugares mais altos, mostra que, aos homens simples, se deve confiar os preceitos menores, e aos mais perfeitos, os mais altos. Que eles dê de comer na proximidade da Páscoa significa que todo aquele que quer se alimentar do pão da palavra divina, do corpo e do sangue do Senhor, deve realizar a Páscoa espiritual, isto é, a passagem dos vícios à virtude. Os olhos do Senhor são os dons espirituais que ele concede misericordiosamente aos seus eleitos, dirigindo-lhes o seu olhar, isto é, voltando-se a eles com piedade. Santo Agostinho. Os 5 pães de cevada simbolizam a lei antiga, seja porque a lei foi dada aos homens ainda não espirituais, mas carnais, isto é, entregues aos seus 5 sentidos corpóreos, pois aquela multidão era composta por 5.000 homens, seja porque a lei foi dada por Moisés, que escreveu 5 livros. Os pães de cevada bem representam quer a própria lei, que foi dada de tal modo que nela o alimento vital da alma ficasse encoberto sob o véu dos símbolos corporais. Com efeito, os grãos de cevada são cobertos por uma palha que se lhes adere fortemente. Quer o próprio povo, ainda não despojado dos desejos da carne, que estavam aderidos ao seu coração como a palha. São Beda. A cevada é a ração das bestas de carga e o alimento dos escravos, e a antiga lei foi dada para escravos e bestas de carga, isto é, para homens carnais. Santo Agostinho. Os 2 peixes que davam ao pão um sabor agradável parecem significar as 2 autoridades pelas quais aquele povo era regido, a saber, a real e a sacerdotal, ambas as quais prefiguravam Nosso Senhor. Ele, com efeito, detém ambas as autoridades. Alcuino. Ou os 2 peixes significam os ditos e escritos dos profetas e salmistas. E, enquanto o quinário se refere aos 5 sentidos corpóreos, o número 1000 se refere à perfeição. Os que se empenham, pois, em governar perfeitamente os 5 sentidos corpóreos são, por causa da sua virtude, chamados varões, que a fraqueza feminina não corrompe,
mas vivem sóbria e castamente, e merecem ser revigorados pela doçura da sabedoria celeste. Santo Agostinho. O menino que carregava os pães e os peixes era talvez o povo de Israel, que carregava à maneira de servos e não comia. Com efeito, as coisas que carregava estavam fechadas, pesavam, mas, uma vez abertas, podiam alimentar. São Beda. André diz com razão, mas que é isso para tantas pessoas? Porque a antiga lei aproveitava pouco, até que o Senhor a tomou em suas mãos, isto é, a cumpriu com as suas obras e ensinou que devia ser compreendida em sentido espiritual. Com efeito, a lei não levou nenhuma coisa à perfeição. Santo Agostinho. Os pães, ao serem partidos, multiplicaram-se. Com efeito, os 5 livros de Moisés, ao serem explicados como que partidos, isto é, desdobrados, tornaram-se muitos. O Senhor, como que partindo e abrindo o que era duro e estava fechado na lei, saciou seus discípulos quando lhes explicou as Escrituras depois da ressurreição. Como o povo ignorava o sentido da lei, o Senhor, experimentando o discípulo, manifestava a ignorância deste. Estavam reclinados sobre a palha, porque lhes agradavam as coisas carnais e nelas repousavam. Com efeito, toda a carne é palha. São, porém, saciados com os pães do Senhor os que cumprem com obras o que ouvem com os ouvidos. O que são os pedaços dos pães que sobejaram, senão aquilo que o povo não pôde comer? O que resta fazer, então, senão confiar os mistérios mais profundos que a multidão não pôde captar aos que são idôneos para isso e capazes de instruir os outros como eram os apóstolos? Por isso, encheram-se 12 cestos. Alcuíno. Os cestos são usados para os trabalhos servis, representam, portanto, os apóstolos e os seus imitadores, os quais, ainda que sejam menosprezados nesta vida, estão cheios em seu interior das riquezas dos mistérios espirituais. Os apóstolos são representados pelos 12 cestos, porque, por meio deles, seria pregada a fé na Santíssima Trindade nas 4 partes do mundo. Que não tenha criado os pães novos, mas multiplicado os que foram trazidos, significa que não rejeitou o Antigo Testamento, mas manifestou o seu sentido, abrindo-o. São Beda. As multidões, tendo visto um milagre tão grande, perceberam que ele era piedoso e forte e, por isso, quiseram fazê-lo rei. Pois os homens querem ter um rei piedoso para reinar sobre eles e poderoso para defendê-los. O Senhor, sabendo disso, fugiu para o monte, isto é, subiu prontamente. Por isso é dito. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho na montanha. Pode-se entender, portanto, que, quando o Senhor estava sentado no monte com os discípulos e viu que as multidões vinham até ele, desceu do monte e deu-lhes de comer em lugar mais baixo. Com efeito, como poderia subir para o monte outra vez, se antes não tivesse descido do monte? Santo Agostinho. Isso não se opõe ao que diz Mateus, subiu sozinho no monte para orar. Pois o motivo que ora não é contrário ao motivo por que foge. Nesta ocasião, como em outras, o Senhor ensina-nos que há grande necessidade de orar quando há razões para fugir. Contudo, era verdadeiramente rei aquele que temia que o fizessem rei, não um rei constituído como tal pelos homens, mas o rei que dá aos homens todo o reino. De fato, ele reina eternamente com o Pai, como Filho de Deus. Os profetas tinham anunciado o seu reino e, fazendo-se homem, constituiu os seus fiéis como cristãos, que são o seu reino, reunido e comprado pelo sangue de Cristo. Chegará o dia em que o seu reino será conhecido por todos e em que o resplendor dos seus santos será manifesto, depois do julgamento que ele fará. Mas os discípulos e as multidões que acreditavam nele pensaram que ele tinha vindo para reinar desde já. Por isso, quiseram arrebatá-lo e fazê-lo rei. São João Crisóstomo. Vê quão grande é o poder da gula. Não se preocupam mais em saber se ele viola o sábado, não zelam mais pela glória de Deus.
nada disso importa quando seu estômago está cheio. O profeta já estava diante deles e queriam entronizá-lo como rei. Cristo, porém, foge, ensinando-nos a desprezar as honras mundanas. Assim, portanto, Jesus dispensou seus discípulos e subiu ao monte. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.